10 anos de igreja, a gente viu muita coisa acontecer. A gente produziu músicos, nossos músicos. A mensagem desta noite é... Foi aqui que eu entendi que realmente o amor lança fora o medo. Eu fui abraçada pela família Moriá. 10 anos de comunidade batista independente. Moriá é um lugar de provisão. O ano era 2016. Nós passamos por um período de muita oração, muita busca do Senhor. Durante mais ou menos 3 anos, nós relutamos contra o chamado e o desejo que o Senhor tinha colocado no nosso coração. E assim o Senhor foi levantando várias pessoas para confirmar aquilo que Ele estava colocando no nosso coração. O projeto que eu não sabia que ia participar já existia no coração de Deus e Deus queimou no meu coração para a gente vir de Santa Catarina para Baixo Guandu, sem saber de tudo isso. Por isso Deus é tão imenso, né, que os planos dele é muito maior que os nossos. A gente veio para cá, se achegamos próximo ao pastor Éder, conhecemos esse sonho e esse sonho veio crescendo e eu abracei a causa com o pastor Éder e falei, pastor, é de Deus, então a gente vai abraçar a causa e nós vamos junto. E estamos hoje nesses 10 anos. Até que nós chegamos à conclusão de que nós não poderíamos estar fugindo daquilo que Deus tinha como propósito para as nossas vidas. Foi então que esse pequeno grupo de irmãos se reuniu na sala da minha casa para que nós pudéssemos estar fazendo o nosso primeiro culto. Assim que nós encerramos o primeiro culto, alguns irmãos chegavam perto de mim e disseram, próximo domingo será na minha casa, pastor. E assim foi, nós fomos fazendo os primeiros cultos da comunidade. De casa em casa, de lar em lar, nós fomos fazendo estes cultos para a glória de Deus. E assim foi durante o período de 3, 4 meses mais ou menos. Acabando esse período, encerrando-se esse período, o meu pai chega para mim e ele fala para mim que era necessário nós termos um lugar, né, para que nós pudéssemos estar, então, nos reunindo como igreja, né, e cederam o terraço da casa onde meus pais moram para que nós pudéssemos estar cultuando ao Senhor, né? Bom, nós estamos aqui no local onde nós fazíamos os nossos cultos, no terraço da casa do meu pai. Durante um período de 3, 4 meses, nós ficamos por aqui. Como nós mencionamos agora há pouco, esse era o espaço que nós usávamos para fazer os nossos cultos. Nós tínhamos uma mesa que ficava aqui, né? Nós projetávamos a letra das canções aqui na parede, né? Caixa de som ficava desse lado e os irmãos ficavam espalhados por aqui, né? Banquinhos, tudo de forma muito simples, como vocês podem ver, de forma muito simples. Algumas cadeiras, alguns banquinhos, alguns tambores de óleo, né, que nós virávamos e transformávamos em assento. Era tudo de forma muito simples, mas o nome do Senhor foi glorificado e hoje nós estamos aqui para contar esta belíssima história da comunidade. Mas houve um momento em que eu estava para fazer uma visita e eu estava passando na calçada da Avenida Rio Doce. Estava eu e meu filho, nós estávamos indo fazer uma visita. Quando eu olho para o lado direito, o Senhor fala fortemente ao meu coração que ali seria o local aonde nós iniciaríamos, né, se assim eu posso dizer, oficialmente, como um templo, a Comunidade Batista Moriá. E aí, quando eu disse para o meu filho, né, que seria nesse local que o Senhor haveria falado no meu coração, que seria ali, ele disse para mim assim, pai, mas o local é muito velho, é muito feio e tal. E me despertou a curiosidade de conhecer o local. E assim nós atravessamos a rua, procuramos a senhora que morava ao lado e ela nos informou que o local estava fechado e que o dono não morava na cidade. Então nós entramos em contato e procuramos saber de todas as informações. Foi quando então o Senhor mais uma vez nos surpreende
Porque geralmente quando nós vamos locar um local, quem está locando diz pra gente o valor do aluguel. Olha, o valor é tanto, tal data vocês vão estar tendo disponível esse local. E eu me recordo que eu estava na cidade de Colatina, era uma segunda-feira, o meu telefone tocou, eu fui olhar o meu telefone, vi essa ligação e retornei. Era o dono do imóvel, o dono do lugar aonde nós estávamos para alocar. Ele pergunta para nós o que seria, qual que era o interesse de locação, e nós dizemos para ele que era para começarmos um ministério, começarmos uma igreja evangélica. E ele disse para mim assim, olha, o local está muito ruim, está fechado há algum tempo, se for possível vocês aguardarem por algum período, nós vamos dar uma melhoria no local e nós vamos estar alocando para vocês. Mas a pergunta que mais me chamou a atenção nessa conversa foi quando ele nos disse: quanto é que vocês podem pagar pelo local? E aí nós falamos o valor e ele disse: é de vocês. Vocês esperem por algum tempo que nós vamos dar uma melhoria no local e aí vocês vão poder estar usando. No finalzinho do ano de 2016, nós tivemos então a inauguração oficial da Comunidade Batista Moriá, aqui na Avenida Rio Doce. Que é onde nós estamos até hoje como Igreja do Senhor. Há 10 anos nós estamos aqui nesse local fazendo a obra de Deus. Muitas coisas foram acontecendo, batismos. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foram acontecendo os cultos, conferências, e a obra do Senhor foi caminhando. O ano era 2019, quando nós chegamos na Comunidade Batista Moriá. Nós estávamos à procura de algum lugar para que a gente pudesse congregar. Foi aí que alguns amigos indicaram a comunidade. Nós demoramos um tempo para fazer essa visita, mas logo quando nós chegamos, fomos bem recebidos. Gostamos do ambiente, né? Eu me lembro que a igreja era pequena, ela era metade do que é hoje, mas era muito aconchegante, receptiva, e isso foi um fator que fez com que nós ficássemos em Moriá. Eu tive uma resistência em ir para lá porque era uma igreja muito pequena e a gente já vinha de uma igreja também pequena, mas eu visitando uma certa igreja, o Vinícius já tinha pedido ao Senhor para confirmar no meu coração, né? E eu não sabia de nada. E nesse culto, eu fiquei pensando na comunidade o culto todo, nos louvores, na mensagem do pastor. Eu não sei nem o que o pastor tinha pregado naquele dia. E eu falei com o Vinícius quando acabou o culto, eu falei, nossa, eu fiquei o culto todo pensando na Comunidade Batista Moriá. E ele falou, foi uma confirmação do Senhor pra gente ir pra lá, porque eu tinha pedido a ele para confirmar no seu coração. Foi aí que a minha resistência veio abaixo. Aí eu percebi, eu entendi que lá era onde Deus queria que nós ficássemos. Nós estávamos um pouco feridos de outros ministérios e a minha esposa ela não queria... A ideia era, vamos para uma igreja a maior possível e é onde a gente vai chegar, sentar no banco, cultuar e ir embora. O Senhor, ele tinha projetos e ele estreitou a nossa relação, né, com a comunidade e hoje nós somos muito... Minha família é muito feliz, né, aqui nessa igreja. Chegou um momento em que o local onde nós estávamos não comportava mais o número de pessoas. Já vista que o local era um local muito pequeno, né, mas era aquilo que o Senhor disponibilizou para que nós pudéssemos estar usando para a glória do seu nome. Então, no ano de 2019, nós fizemos uma ampliação, fizemos um propósito com o Senhor e Deus nos responde este ano, onde foi ampliado a tenda, onde a parede do altar foi quebrada, foi feita então a ampliação do nosso espaço. Agora com batistério, equipamentos musicais, o que nós não tínhamos antes, agora nós adquirimos para a glória de Deus
nesse período foi também oficialmente formado o Ministério de Louvor aqui da Comunidade Batista Moriá, para a glória de Deus. Algo que nós tínhamos desejado já no nosso coração, o Senhor tinha colocado no nosso coração. Cada músico, cada instrumentista, cada componente desse ministério foi formado nesta casa para a glória de Deus. 2020 foi um terrível ano para nós como igreja. A igreja teve que se reinventar. E durante um período de 6 meses, ficamos com as nossas portas fechadas. Fomos buscar ao Senhor em oração, nos reinventamos, nós ficamos transmitindo, fazendo transmissões online dos nossos cultos de domingo, culto de oração, Santa Ceia do Senhor, irmãos. Mas nós podemos testemunhar de que não houve nenhum dia sequer onde nós não vimos a mão do Senhor trabalhando em nosso favor. Foi um ano onde nós prosperamos, foi um ano onde, ainda que enfrentando esta pandemia, nós pudemos ver vidas se rendendo ao Senhor aqui neste lugar. Eu cheguei aqui em 2021, fui alcançada através das lives que teve, por causa do Covid. E aí, quando retornou os cultos, eu comecei a vir na igreja, eu e meu esposo. E aí foi um dia que teve a festa da igreja. Então, esse dia, Deus tocou no meu coração, eu fui tocada para mim estar vindo à frente e aceitando Jesus. Nesse momento, eu nem hesitei, chorando muito, mas fui. Fui batizada, foi uma experiência muito boa, que eu recebi o batismo. Nós vimos, financeiramente falando, o Senhor agindo nesta casa, onde todas as contas da nossa igreja foram supridas. Em nenhum momento nós deixamos de quitar as nossas responsabilidades, porque nós vimos a mão de Deus agindo em nosso favor. O ano era 2021, nós realizamos aqui na nossa igreja uma conferência profética e nós recebemos a palavra que foi liberada pelo servo de Deus, pastor Newton Jorge. Pode escolher o lote, porque Deus diz, eu vou dar para você aquele negócio que você desenhou, aquela planta que você fez, mesmo sem ter a capacidade para fazê-la, você fez. E você desenhou dizendo, aqui vai ser uma escola, aqui vai ser um negócio para ministérios de ensaio, aqui estúdio, aqui vai ser a plataforma de culto, aqui vai ser o gabinete. E você desenhou colocando, vai ter aqui pedras assim, vai ter pedras assim, vai ser assim. E Deus estava lá dizendo, não é você que está desenhando, sou eu que estou projetando para o futuro. Foi num tempo de perseguição, num tempo de angústia, você sonhava, e Deus manda dizer, eu vou concretizar isso nesse tempo. Pode escolher o lote, porque Deus diz o sim e o amém para este projeto. Aqui a entrada principal, o templo, aqui algumas salas por cima, algumas salas de ministério, né? Aqui vai ser a área administrativa, escritório pastoral, enfim. E todo o jardim como o Senhor falou na profecia, né? Uma das coisas que mais me marcou na igreja foi o projeto do templo, onde era os únicos que sabiam do projeto em si físico era eu e meu pai. Em um dos aniversários da igreja, Deus falou com a gente que a gente poderia escolher o terreno, porque Deus ia dar pra gente, e falou sobre o projeto que meu pai tinha desenhado, que Deus tinha mostrado para ele. Em 10 anos de igreja, a gente viu os nossos músicos crescendo e evoluindo, partindo para outros instrumentos, e hoje em dia a gente tem baterista, baixista, violonista, tecladista, guitarrista. Creio que daqui 10 anos, nem precisa ser disso tudo, daqui a 5 anos, 3 anos, a gente vai ter muitos mais músicos nesse sentido também. Eu creio que os planos de Deus para a nossa igreja são enormes.
Após esse período de pandemia, nós pudemos ouvir de vários obreiros na cidade que esta pandemia tirou muita gente da igreja. De fato, nós vimos muitas pessoas que foram, mas nós podemos testemunhar de que nós recebemos, nós experimentamos de um crescimento exponencial a partir desta pandemia. Quando eu vim para cá, eu vim ainda muito ferida, e quando eu cheguei aqui, eu fui abraçada. Eu vim com medo, vim com insegurança, mas quando eu cheguei aqui, eu entendi o que a passagem de Deus diz lá, que o amor lança fora o medo. Foi aqui que eu entendi que realmente o amor lança fora o medo. Eu fui abraçada pela família Moriá, não pela comunidade. Bom, minha experiência hoje na comunidade Batista Moriá está sendo muito boa, porque eu vivi muito tempo longe, né? Conviver em comunidade. Estava bem desanimado, bem triste, por algumas exceções. Por um acaso, por dever uma visita ao pastor Éder por muitos anos, eu vim para cá pagar essa visita, e acho que estou pagando essa visita até hoje. Estou aqui, me sinto bem, tenho uma boa convivência com todas as pessoas, com todo mundo. Me sinto incluído, sinto que eu faço parte de uma família, pode-se dizer assim. A minha família foi muito bem acolhida, meu marido, inclusive. A primeira coisa que eu reparei quando a gente entrou na igreja para fazer uma visita foi que os olhos dele brilhou. Parecia que ele tinha se encontrado dentro da igreja, parecia que ele tinha finalmente achado um lugar que ele sentiu o desejo de ficar e não sair nunca mais. A minha filha, principalmente, o cuidado, o carinho, as tias do Kids, a paciência. Então, assim, hoje eu só tenho a agradecer a Deus e a todo mundo que acolheu a gente, que abraçou, que nos dá a oportunidade de trabalhar, de fazer a obra, de viver o chamado que Deus tem pra gente. Foi aonde nós tivemos, então, o nascimento do Ministério Tabitas, que é o Ministério de Mulheres da nossa igreja. Tem 1 ano e meio, pouco tempo, mas com grandes oportunidades que o Senhor tem me concedido de ter chegado aqui, pois cheguei aqui muito ferida e machucada, mas o Senhor aqui me proporcionou um lugar de refrigério para a minha vida e para a minha família. Nós podemos também ver nascer ao MAB, o Ministério de Homens da nossa igreja. Em 2024, por o Senhor que viéssemos também cooperar com esta obra, né? Onde nós estamos aí há 2 anos, recebido como membro nessa igreja, e atualmente atuando com a liderança do Ministério Masculino. O Olhar tem sido um lugar onde o nosso chamado tem sido novamente despertado, e temos, de acordo com a misericórdia de Deus, desempenhado aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. É uma honra poder participar desse ministério, e hoje, liderando o Ministério Masculino dessa igreja, nós temos buscado desenvolver o ministério firmado na comunhão e no fortalecimento dos irmãos. A nossa perspectiva é que possamos alcançar o máximo de pessoas possível na área masculina. Sabemos que é um ministério de desafio, porque os homens não gostam muito de comunicar suas fraquezas, mas nós temos nos empenhado em contribuir e cooperar para a edificação uns dos outros e poder cooperar com o avanço do reino de Deus. Bom, como todos sabem, né, eu sou diaconisa Elzi, eu atuo aqui em Moriá, junto com a Junta Diaconal, e a gente tem trabalhado aí nessa visão de crescimento mesmo da obra, auxiliando o pastor em tudo aquilo que se faz necessário, às vezes até tentando antecipar aquilo que é necessário, porque hoje a gente faz 10 anos, e a nossa ideia é que a cada dia, assim como havia um número de irmãos lá no início e hoje, aos 10 anos, esse número de membros se expandiu, quem sabe daqui a mais 10 anos esse número possa estar triplicando e fortalecendo os ministérios internos através da nossa atuação. Nós podemos ver também nascer a MOB, que é a mocidade da nossa igreja, uma juventude forte, atuante, onde nós temos visto os nossos jovens sendo usados pelo Senhor na seara do Senhor. Fazer parte da comunidade Batista Moriá é um grande prazer, porque a comunidade Batista Moriá, ela trouxe para mim vivências e experiências que eu nunca tinha vivido na minha vida. Ela pôde me trazer de volta para Cristo, onde por muito tempo eu me senti perdida. A comunidade me fez enxergar, eu sou amada, sou escolhida,
e que eu tenho um lugar, sim, aonde congregar, um lugar para se chamar de casa. Vimos também o Moriá Kids, crianças que estão sendo instruídas na palavra e no conhecimento do Senhor. Bom, nesses 10 anos, foram muitas experiências, eu acho que vivemos aqui muitos momentos especiais. Da importância de nós estarmos aqui em família, eu acho que de todos os momentos, o importante é ver hoje meus filhos no altar, louvando o Senhor, trabalhando na igreja, não só por uma aparência, mas realmente fazendo a obra, empenhados em tudo que envolve a igreja, são sempre dispostos a trabalhar. Isso para mim, como mãe, é uma experiência maravilhosa, ver meus filhos realmente a serviço do reino e com o coração disposto ao Senhor. 10 anos de comunidade batista independente, Moriá. E como nós sempre dizemos aqui na nossa igreja, a comunidade batista Moriá é um lugar de provisão. E debaixo desta promessa, nós temos uma visão de crescimento, uma visão de expansão do reino de Deus através de nossa igreja nesta cidade. Almas serão ganhas, alcançadas para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Esta é a visão que nós temos como igreja, de que vidas possam ser alcançadas para a glória do Senhor através do evangelho genuíno que se é pregado aqui neste lugar. A nossa oração é que muitas e muitas vidas possam ser alcançadas para a glória de Deus.